Tá? Obrigado. Pode gravar. Tá? Caso particular. Maneiras de falar, maneiras de você falar, isso aqui, qualquer que seja, né? Tá? O A. P de X, qualquer que seja X pertencente a B. Você pode escrever a assim. P de X em cada X pertencente a B. Sim. É B. É B. Tá? Ou então, dado X, dado X pertencente a B, vírgula, PX. São maneiras distintas de escrever. Esse dado também funciona como quantificador universal. Você inclusive vê até assim, ó. Seja X pertencente a B, ponto, PX. Esse dado, está dizendo que é qualquer. Bom? Uma outra maneira como escrever o A, ó. O conjunto do X pertencente a B, tal que P de X é o próprio B. Remete àquilo que você falou. Tá certo? O conjunto do X pertencente a B. Olha a situação, ó. O diverso A, a família indexada por A, e o B é um subconjunto de A. Então, isso aqui, ó. É até legal que você, quando você olha para essa aqui, você já vê como é a negação. Não é a mesma coisa, ó. O que significa isso aqui? Significa que P de X é verdadeira para todo X de B. Se esse conjunto, porque esse, por definição, já é um subconjunto de B. Quando é que ele é igual a B? Quando P de X é verdadeira, qualquer que seja o X de B. Então, qual é a negação de A? Qual é a negação de ser igual? É ser diferente. Então, a negação é X pertencente a B, é o conjunto do X pertencente a B, tal que P de X. Isso aqui está contido, mas é diferente de B. Porque está contido já está, só que é diferente. E quando é que esse conjunto está contido nesse e não é igual? Quando existe um elemento de B que não está aqui. Ou seja, quem é a negação de A? Quem é? Existe X em B, tal que P de X é falso, tal que não PX. Entendido? É natural, ó, fica até natural você ver a negação. Tá? E a negação também pode ser escrita assim, ó. A negação também pode ser escrita assim. Não PX para algum X pertencente a B. Para algum. Também é outra maneira de você escrever o quantificador. Então, o quantificador existencial existe para algum. Eu coloco no texto, é importante que vocês leiam as notas, porque eu dou muito mais informação nas notas, inclusive na maneira de falar. Você vê, ó, tem uma lista só a contagem que eu...
Nossa, eu coloco a lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maneiras de escrever o quantificador universal. E eu listo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de escrever, não, desculpe. O existencial, não sei se tudo não. É 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Existe a mesma coisa que existe pelo menos um. O que você tinha falado. Pessoal, agora ó, preste atenção aqui. Preste atenção uma coisa. Olha aqui, ó. Olha você tem as intersecções, então você tem as famílias. Bem. Sim, vale a pena mencionar que o qualquer que seja tem um símbolo para ele. Que é assim. E o existe tem um símbolo para ele. Que é o contrário. Em vez de você falar a palavra existe, eu prefiro escrever. Ok? Então, diante disso aí, ó, você tem... Olha a seguinte situação. Agora vamos lá. Vamos... Quantificador universal. Olha aqui as duas famílias. Então, se você tem duas famílias, você tem uma família de conjunções. E uma família de conjunções é uma família, gera uma proposição usando o quantificador universal, que é essa daqui. Colocar P aqui, que é P não. R, porque já tem o R. E aí negue. Ó, olha aqui. Proposição R. P de x e Q de x, qualquer que seja x pertencente a B. Então, negar. Tá, P de x e Q de x. Porque eu tenho uma família de conjunções. Eu uso essa família com o quantificador universal, eu formo uma proposição. Mas esse esquema continua funcionando para cá, porque isso funciona qualquer que seja a família. Portanto, qual é a negação de R? Existe x pertencente a B, existe x pertencente a B, tal que não Px ou não Qx. Está entendendo? Usa o esquema. Vamos fazer tudo por quantificador. S, P de x ou Qx, qualquer que seja x pertencente a B. Qual é a negação da S? Qual é a negação da S? Existe x pertencente a B, tal que... Esse tal que é separado, viu? Eu boto junto, eu botei junto, mas é só porque eu escrevi. Mas é tal que, o quê? Não Px e não Qx. Tem que saber negar. Tem que saber negar a implicação. T,
proposição T. P de x implica Q de x, qualquer que seja veja x em B. Vamos lá? Qual é a negação de T? Existe x pertencente a B, tal que o que? Tal que o quê? Não que x. Hã? Não que x. Implica não que x. Não. Quem é essa proposição aqui? Essa proposição tem uma definição para ela. Qual é a definição de P? Responda o que eu estou perguntando. Qual é a definição de P implica quê? Qual é? Responda o que eu estou perguntando. Qual é a definição disso aqui? Hã? Negação de P ou quê? Então quem é a negação disso? Qual é a negação disso? Negação disso. Fica o quê? Negação da negação. Que tem PX aqui. Preste atenção que eu estou perguntando. P e não Q. P é verdadeiro e não, né? P e não Q. É a negação. P e não Q. Tá certo? P e não Q. Não tem nada de verdadeiro eu falo. Estou lhe besteira. Agora aqui sim. Então existe x pertencente a B, tal que. Qual é a negação disso? Então, PX e não QX. Ou seja, aí já está implícito, né? Existe x pertencente a B, tal que isso é verdadeiro. Ou seja, tal que P de x é verdadeiro e a negação de Q de x é verdadeiro. Entendeu? A negação de px implica a negação de px? Como é? Também poderia utilizar de vez o px e negação de px. PX. Poderia utilizar negação. Mas você tem que ser claro, você tem que escrever o que é a negação disso, mas você precisa ver o significado, para você inclusive mostrar que uma proposição é falsa. Se você quer mostrar que essa proposição é falsa, você tem que fazer o quê? Mostrar que essa de baixo é verdadeira. E como é que você mostra que essa de baixo é verdadeira? Exibindo um x em B, tal que P de x seja verdadeira e Q de x seja falsa. Você tem que ler dessa maneira para você saber como fazer uma demonstração. Qual é o contra-exemplo de uma implicação? P de x implica Q de x, qualquer que seja x pertencente a B. Qual é? Existe x em B, tal que P de x é verdadeira e Q de x é falsa. Quando você exibe esse x é o contra-exemplo da implicação. Mas tem que ficar claro para você o que você deve fazer. Entendido? Tem outra. Outra. U, chamar de U. P de x vamos lá. Outra aqui. P de x
equivale a Q de X qualquer que seja X pertencente a B. Então, qual é a negação de U? Qual é? Existe X em B, tal que... Agora vamos à negação da equivalência, tá? Você tem que ver quem é a equivalência. Ó, vamos lá. Vamos fazer. Aqui, aponta para cá. Então, para você negar a equivalência, você precisa saber o que é equivalência. O que é P implica Q? Qual é a definição? P implica Q não, P equivale a Q. O que é? Qual é a definição? Eu estou perguntando, qual é a definição? Você precisa saber o que é isso. O que é isso? É uma conjunção de duas proposições. Quais são as proposições? P implica Q e Q implica P. Isso é a definição. Isso é a definição. Você denota dessa forma, mas a definição é essa. Então, quem é a negação de P equivale a quê? Quem é? É a negação da conjunção. A negação da conjunção é a disjunção das negações. E qual é a negação dessa? Qual é a negação dessa implicação? P e não Q. Conjunção, disjunção. Ou o quê? Q e não P. Você tem que se transportar para cá para saber o que está fazendo, porque é isso que vai fazer sentido você usar. Então, qual é a negação aqui? Existe X pertencente a B, tal que P de X e não Q de X, ou Q de X e não P de X. Dito de outra forma, existe X pertencente a B, tal que P de X é verdadeira e Q de X é falsa, ou Q de X é verdadeira e P de X é falsa. Tem que fazer a leitura correta e a leitura útil. Não, você não pode se perder nos símbolos. Você tem que se apegar aos significados. Então pare de dizer P de X é verdadeira e não Q de X é verdadeira. Fica um negócio meio estranho, fica muito mais simples você dizer P de X é verdadeira e Q de X é falsa. Ou Q de X é verdadeira e P de X é falsa. Porque você tem que usar a expressão que vai te auxiliar de alguma forma na aplicação disso. Tá certo? O significado está aqui, mas quando você pega as compostas, você tem que se apegar ao significado mais simples da negação da sua composta. Para você saber mostrar que uma proposição é verdadeira ou que a sua negação é verdadeira. Eu fiz aí para o quantificador universal, mas você sabe fazer para o existencial. Tá? Se fosse aqui, existe X pertencente a B, tal que P de X e Q de X, aí é só usar na negação, o existencial com a negação da proposição. O esquema é esse, ó, não foge disso. Tá? Não foge disso. Exemplo, vamos lá um exemplo. Tá? Exemplo, ó, olha aqui. Lá um exemplo. Você pega a seguinte proposição. Seguinte proposição. Ó,
N2, ó, só para... Cadê? N2, de novo, P. É par e, ó, N2 mais 1 é par, tá? E raiz quadrada de N2 mais N pertence aos racionais, qualquer que seja N natural. Qual é a negação disso? Qual é a negação disso? Negação de P, qual é? Existe N natural. Diga. O que está escrito ali dentro da raiz quadrada? N2 mais N. Existe N, que? Natural, tal que, N2 mais 1. Você sabe que o que não é par é ímpar, né? Se não é par é ímpar, se não é ímpar é par. Não tem uma terceira opção para número natural. Tal que N2 mais 1 é ímpar, é o que eu digo. Coloque da forma mais clara possível. A negação de ser par é ímpar. Então, é muito mais simples você dizer é ímpar, ou porque está o I, ó. O I, ou raiz quadrada de N2 mais N não pertence aos racionais. Pronto. Outra. Ó, outra aqui. Ó, a negação da implicação. Proposição Q. Se a implicação, se N é par, então N2 é par, qualquer que seja N natural. Ó, ou qualquer que seja N inteiro. Depois eu quero fazer uma discussão sobre esse enunciado. Porque isso é essa proposição aqui, ó. Você tem que usar o quantificador universal. Porque você tem uma família de proposições. Qual é a proposição? Quais são? Pn, N é par. Qn, N2 é par. Pn implica Qn. Mas aí, Pn implica Qn também é uma família de proposições. Para se transformar numa proposição, ou seja, para você gerar uma proposição a partir dessa família de implicações, você precisa do quantificador universal, tá? Qualquer que seja natural. Qual é a negação de quê? Qual é a negação de quê? A negação de quê? Tem que ser por aqui, ó. Existe N. Existe o quê? Existe N pertence aos naturais. Tal que o quê? N é par. E N ao quadrado é ímpar. Muito bem. Ó,
tal que PN e não QN. Entendeu? Você tem que saber isso. Você tem que saber negar, porque se você quer provar que a de cima é falsa, você tem que provar que a de baixo é verdadeira. Então você tem que saber negar. Muitas vezes uma conjectura é um negócio desse tipo. Você faz uma afirmação desse tipo aqui. Uma implicação é verdadeira, qualquer que seja, né? E você quer negar. Então você tem que saber negar. Você tem que saber negar para provar que é falsa. Você vai provar que a negação é verdadeira. Dá uma desligada. Parada.